É isso aí, gente. Estamos no ar. Roncone está com o microfone desligado, Roncone. Novamente estamos Agora. no ar. Estamos no ar mais uma vez aí, hoje com o De Papo na Web técnico. Exatamente. Hoje a gente vai falar das novidades técnicas, das coisas técnicas, daquelas que são um pouquinho mais enroscadas, né? E nós Isso. temos dois convidados hoje, né, Manuel? Isso. Tem aí os nossos parceiros. Convidados não podiam estar de fora dessa estreia nossa aí, que são o Fernando Araújo e o Alfredo Campos. A Exatamente. gente, Nossos queridos é, colegas do De Papo, agora na como web. convidados. Então, a gente aqui, nesse espaço aqui de uma horinha, a ideia é trazer alguns assuntos mais técnicos, né? A gente vai ter boas entrevistas, bons papos, bons assuntos para rodar. Para Exatamente. viabilizar esse negócio todo, né? A gente tem os nossos parceiros, né, de sempre. Então a gente Nossos vai. apoiadores. Isso. A gente vai rodar aqui rapidinho nossos apoiadores aqui. Ok? Manda ver, Manuel. Vamos lá. Biatech tem a missão de promover a formação de profissionais com foco no segmento de entretenimento, oferecendo os melhores cursos, com aulas teóricas e práticas ministradas por professores de posição reconhecida no mercado. Tem a visão de ser uma escola reconhecida nacional e internacionalmente como um modelo de excelência na qualificação de profissionais para o mercado de entretenimento, comprometida com as tendências tecnológicas e mercadológicas. Salve galera, eu sou Marquinhos Froco, músico, engenheiro de áudio e estou aqui para falar de plugins. Se você é um apaixonado por plugins de áudio, assim como eu, a plugins.com.br está chegando no Brasil com tudo, disponibilizando praticamente todos os maiores fabricantes de plugins do planeta em uma única plataforma. E o melhor de tudo, você vai poder comprar com seu cartão de crédito brasileiro e pagando em reais. E o mais legal, ainda vai poder parcelar em até 12 vezes. E o suporte do site é totalmente em português. Show de bola, é Sim. isso aí. E já Rodou temos tudo aí bonitinho, né? o novinho já está aí. Novinho? Novinho já está aí, cara. Olha lá. Já tá aí, cara. Novinho é Já está terrível, né? aí. Novinho é fã número um, é super fã mesmo, não Ah tem lá, jeito. boa tarde, mestres. Ó. É, novinho tá Novinho. aí. E o Show de Campos? bola. E o campo nada, né? Vamos ver. Eu não sei o que Ah, aconteceu, cara. De fato, eu não sei o que aconteceu. A gente tava aguardando aí o Campos entrar, mas eu não sei se ele teve falou algum que já problema. entrou. Ele tá dizendo É, aqui, ó, entrei. então, aqui não Não tá sei, aparecendo, não. não sei aonde ele entrou, mas que ele entrou, ele entrou. O que acontece é o seguinte: essa plataforma que a gente está usando é que um monte de gente está usando. Então aparece aqui pra gente quando a pessoa entra. E E de não fato ele não está apareceu. aparecendo, não. Eu não sei o que Será ele que. pode. Será que Não, ele na está no outra limbo? vez, quando a gente fez o teste, estava tudo ok, né? Será que ele está usando outro computador com alguma outra conexão, alguma outra coisa? Teste é terrível, né, Rogani? Teste é teste, né? É, treino é treino, jogo é jogo. É assim Já mesmo. dizia nosso amigo, não tem jeito. Bom, Quando você acha que o negócio está funcionando tudo certinho.
Tudo piora. Manel, agora você está vendo o que eu passo aqui desse lado quando eu faço as lives de terça. Tendo que receber todo mundo, conectar, mandar ali, ver quem está chegando, não sei o que lá. Vamos esclarecer para a galera como é que é. As lives de terça, o comando é lá na casa do Roncone, lá no Roncone, né? Lá na minha sala. Que ele esteja, lá na sala agora. E esse a gente resolveu fazer por aqui para dar um alívio para o Roncone. A gente testou. Acordei hoje cedo, fiz um teste porque não estava acontecendo uma coisa no Facebook. E o Campos não conseguiu entrar aqui. Bom, vamos ver se até daqui a pouco ele entra. De qualquer forma, isso é uma estreia. E a estreia tem dessas coisas. Tem isso daí, não tem jeito. Então, para ajudar a gente nessa estreia, vou chamar nosso amigo aqui de longa data. Sim. Fernando Araújo. Fala, Fernandinho. Boa noite, Fernando. Vou ligar a luz aqui. Isso, agora sim. Agora. Com luz é melhor, né? Bem Ainda melhor. mais hoje que eu vou falar de luz. Por isso que ele começou com suspense. Luz desligada. Agora nós vamos chamar o nosso querido amigo Alfredo Campos. Ele aí. Olha ele. Que luz aí, não queria me liberar, não? Campos, você estava dando susto na gente, eu não sei que você não apareceu aqui de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Quando você apareceu, eu coloquei. Bem-vindo, boa noite. A gente aqui quer agradecer a presença dos dois, e não podia ser diferente na estreia desse De Papo na Web técnico, a gente ter os nossos amigos e parceiros aqui do De Papo na Web. Então, com os quais a gente passou a maior parte da nossa vida técnica e pessoal, né? É verdade. Não sei se a gente passou mais tempo bebendo ou falando de coisa técnica. Os dois. Ou falando mal dos outros. Também. Então, não, falando mal dos outros nem tanto. Então, aqui, ó, tá passando aí no rodapé, vocês estão vendo aí, ó, toda quinta-feira a gente vai ter esse papo aqui. Nem sempre vai estar o Roncone e eu, mas sempre vai ter um convidado. Umas vezes pode estar eu e o convidado, outras vezes pode estar o Roncone e o convidado, outras vezes vai ter eu, o Roncone e o convidado, mas quinta-feira vai ser o nosso papo técnico aqui. Todas as quintas, às 18 horas. E o nosso e-mail é esse aí, ó. Tanto para o De Papo na Web, como o De Papo na Web técnico, que quem comanda esse e-mail é o nosso amigo Alfredo Campos. De Papo na Web, @gmail.com. Beleza? Exatamente. Vou deixar ele rodando um pouquinho aí. Deixa rodando embaixo. Eu queria que vocês se apresentassem, né? Para o nosso público aí, nossa audiência aí, que a gente já tá, para variar, o nosso amigo Novinho foi o primeiro que entrou. Esse aí é infalível, né? O Novinho acho que é sócio do Campos. Fernandinho, por favor, se apresente aí para a nossa audiência. Hoje é uma live diferente, né? Em que o Roncone e eu estamos um pouco mais aliviados, né? O Roncone é aliviado da operação e eu aliviado de fazer roteiro. Isso. Agora, para você, não, né, Manel? Para mim, não. O roteiro também, assim, eu fiz questão de fazer um pouco diferente. A gente só deu um norte ali, né? A gente deu uma desenhada para onde a gente vai tatear, e a ideia é um pouco essa mesmo. E os assuntos pertinentes à área técnica, que a gente... Não é que a gente esqueceu lá. A ideia da nossa live, né, Roncone? No primeiro momento era ser divertido, né? Lá era para diversão. Então Exatamente. Tá. Vou me apresentar, então, para quem nunca me viu. Eu sou uma pessoa típica carioca, flamenguista e mangueirense, né, que tenho mais de 30 anos de história em televisão, trabalho atualmente na TV Globo, e comecei a minha carreira dentro da Globo mesmo. Na verdade, a Globo foi a única empresa na qual eu trabalhei. Já dei aula em faculdade, mas há uma vantagem em você trabalhar numa empresa grande como a Globo, porque há a oportunidade de você conhecer várias áreas dentro da mesma empresa. Eu sou formado em engenharia, comecei minha vida acadêmica na Faculdade Fluminense em Niterói, onde eu fazia engenharia química, com ênfase em explosivos. E aí depois mudei para engenharia elétrica, depois que fui trabalhar na Globo, e lá dentro eu descobri um novo universo. E dentro desse novo universo,
eu experimentei várias áreas diferentes na empresa. Eu comecei na área administrativa e logo depois que me formei, eu passei a trabalhar como técnico de sistemas de TV no antigo Teatro Fênix, que eu era considerado na época a maior escola de televisão do Brasil, quiçá da América Latina. O Teatro Fênix era um local fantástico para trabalhar, e foi lá que eu conheci esses meus nobres companheiros, o Manuel Tavares e o Carlos Roncone. O Manuel já trabalhava como sonoplasta na Globo, o Roncone era da Som Livre e depois veio fazer parte do time da Globo. E o Alfredo Campos eu fui conhecer um pouquinho depois, porque ele era da área de jornalismo e nós fomos nos encontrar um tempo depois na área de produção. Depois que saí da área de sistemas de TV, eu fiz supervisão de programas em externas, trabalhei muito tempo na linha de show, fazendo shows Brasil afora. Um dos projetos mais importantes foi o Som Brasil, onde estávamos juntos também, os três. E logo depois disso eu fui para a dramaturgia, fui produtor de novelas. Depois disso eu assumi a gerência dos estúdios Globo em Jacarepaguá. Trabalhei 15 anos na gerência de estúdios em operações de programas ao vivo. Depois desses 15 anos eu fui para a área de projeto, onde trabalhei na construção do MG4. Vocês devem ter acompanhado a inauguração pela TV, o complexo de estúdios mais novo da Globo e mais novo da América Latina. E depois da entrega da obra, eu fui para a área artística, onde hoje eu faço a gestão e curadoria de produção de imagem para os programas de entretenimento da Globo. Então, esse é um breve resumo aí da minha carreira. Vamos lá, então. Vamos agora para o campus aí. E aí, depois, o que foi combinado aqui entre a gente, que cada um vai fazer uma apresentação aqui sobre um assunto técnico, né? Campos, por favor. Boa noite a todos. Eu, como o Fernando falou, eu comecei a minha carreira na TV Globo pelo jornalismo, né? Entrei lá como técnico de UPJ. O PJ, para quem não sabe, são aquelas equipes de reportagem, né? Na época, eu cheguei num momento em que a empresa estava retirando de circulação aquelas câmeras de cinema, que eram câmeras de cinema, 16 milímetros, e eu cheguei justamente nesse momento, da transição para o VT. Então, naquela época, era uma câmera que era ligada a um VT, e esse VT devia pesar aí uns 15 quilos, mais ou menos. E toda a operação de VT, áudio, captação de áudio, tudo era feito por nós. Então, a equipe eram 4 pessoas, né? O repórter cinematográfico e 2 operadores de PJ. Um normalmente ficava na luz, né? E o outro operando o VT, né? E a gente revezava porque não dava para ficar o dia inteiro levando aquele VT para cima e para baixo, né? Depois eu fui trabalhar na unidade de geração, né? São aqueles carros de geração ao vivo, né? Fazia links ao vivo aí pela cidade toda e até fora. Participei aí de grandes coberturas ali. Foram tantas aí que eu não vou nem me arriscar aqui a falar de alguma, e vou esquecer com certeza todas as outras aí. Muita cobertura, muita coisa emocionante. Eu poderia citar aí o afundamento lá do Batomushi, né, que a gente ficou lá 15 dias ali fazendo aquela cobertura ao vivo. A queda do helicóptero lá do Ulisses Guimarães, lá em Angra, eu fui para lá também, montei um link ao vivo lá, foi a primeira vez que se fez possibilidade. E nós fomos para lá com a equipe lá do Sumaré e montamos um link de micro-ondas a partir lá do Morro da Virada do Leste. Então, assim, foram muitas emoções.
eu tinha, né? Eu trabalhei na TV Globo durante 36 anos, quase 37. Desse tempo, eu fiquei trabalhando na produção, acredito que uns 20, só uns 10 eu fiquei no jornalismo, 10, 11 anos eu fiquei no jornalismo, aí eu fui para a produção, fiquei lá até hoje. Desse tempo total, aí, eu acho que uns 20 anos como supervisor, e aí no final agora, como produtor de tecnologia. Uma vez na produção, a gente participava, eu sempre gostei de show, então essas 4 criaturas que estão aqui, né, a gente interagia muito, né, porque era o nosso brinquedo, né, era fazer show, né, então nós, por muitas e muitas vezes, não me arrisco a dizer a quantidade, eu não saberia dizer, que nós nos envolvemos aí no mesmo projeto. Posso dizer que eu fiz e faço aquilo que eu sempre desejei fazer na vida. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que pode dizer que se realiza naquilo que faz, né? Depois desses 36 anos de TV Globo, né, é claro que a vida continua, né? A gente agora está no mercado aí e, se Deus quiser, enfrentando aí novos desafios, né? Bom, eu vou falar, Fernando vai falar primeiro, né? Mas eu vou falar um pouquinho do papel, né? Qual é o trabalho do... Não estraga a surpresa, calma aí. Tá bom. Não estraga a surpresa. Okay, vamos no Fernandinho primeiro. Fernandinho, qual será seu assunto de hoje, Fernandinho? Eu vou contar uma historinha aqui que explica um pouco daquilo que o Roncone comenta de vez em quando nas nossas lives, né, nas nossas lives de terça-feira, de quando ele me conheceu e eu contava a lâmpada. Então eu vou contar uma historinha aqui que explica um pouco o porquê disso. Manel, você tem aquelas figuras aí que eu mandei, né? Tem sim, já vou compartilhar aqui, só um minutinho. Então, essa história que eu vou contar tem a ver com essa figurinha que vai ser mostrada. Mas essa história de contar a lâmpada vem de um tempo bastante antigo, né? Eu falei que eu já tenho mais de 30 anos de TV, e naquela ocasião, todas as nossas produções dependiam de lâmpadas de tungstênio, e que são lâmpadas muito caras, né? As lâmpadas de tungstênio são lâmpadas de alta potência, e para as câmeras que nós usávamos naquela época, que eram câmeras de muito baixa sensibilidade, era preciso um nível de iluminação muito potente para que a imagem pudesse ser impressa em vídeo, né? Então, a captação de som para se transformar num sinal elétrico de áudio, ela está intimamente relacionada com a captação de imagem para se transformar num sinal elétrico de vídeo. Para que a gente tenha um bom sinal elétrico de vídeo, a gente depende de lâmpadas, né, para poder fazer a iluminação da cena. Então, nessa figurinha, a gente vê o seguinte: o circuito que acende uma lâmpada de tungstênio, ele é tão simples quanto o que é mostrado nessa figurinha, em que você tem 2 cabos, um cabo de fase e um cabo de neutro, que trafegam a energia elétrica pela lâmpada. A lâmpada ela é acesa por meio de uma chave, que pode ser um simples interruptor, né? E aí é uma coisa muito simples, né? Eu acendo a lâmpada, crio um nível de iluminação adequado para poder fazer o registro da imagem. Mas o que aconteceu no futuro quando a gente começou a falar sobre lâmpadas em LED, né? A lâmpada em LED, ela trouxe um desafio para os profissionais de iluminação e fotografia,
que fez as pessoas estudarem assuntos com os quais não estavam habituadas. E aí, Manel, pode rodar a próxima figurinha. Hoje, não é tão simples como antigamente. Hoje, a gente depende de saber qual é o protocolo do cabo que a gente está usando. Porque uma luminária tungstênio só precisa do cabo de energia elétrica. Uma luminária de LED, ela precisa de um cabo de comando para eu poder acendê-la, para eu poder dimerizá-la, para eu poder fazer o controle de cor, de temperatura de cor ou de cor RGB, quando é o caso. E esse cabo de sinal, ele normalmente, a grande maioria trabalha no protocolo DMX. Eu preciso conhecer o protocolo desse cabo DMX. Além disso, o protocolo do interruptor, porque não é só mais um on-off que eu preciso. Carrega-se junto com o protocolo DMX um conjunto de informações que vão fazer o controle de potência dessa lâmpada. Na época do tungstênio, eu colocava um dimmer ali. Na época do LED, agora eu não preciso mais de dimmer. Então, esse interruptor, né, da época do analógico, ele só fazia o on e off. Hoje não. Hoje ele controla também a intensidade das lâmpadas. E o que mais? A gente tem agora o protocolo da lâmpada, porque as pastilhas de LED são diferentes de acordo com o fabricante. Hoje nós temos um grande fabricante que domina o mercado americano, que é a Molly Richardson. E no mercado europeu, nós temos um mercado dividido entre a Arri e a The Lighting, que são os dois maiores fornecedores de lâmpadas em LED, nesses dois mercados, respectivamente. No passado, a gente tinha também um fabricante americano chamado Kinoflu, que ele trabalhava com lâmpadas fluorescentes. A lâmpada fluorescente ela foi usada também durante muito tempo nas produções cinematográficas e de televisão, e hoje foram substituídas por lâmpadas de LED também, que são conhecidas como tubo LED. Ela tem o mesmo formato de um tubo fluorescente, só que ali dentro vai um conjunto de LED. Então já falamos do protocolo do cabo, do interruptor, da lâmpada propriamente dita, e que mais? O software de controle, porque agora tudo isso tem que ser controlado por um computador. E as consoles de iluminação modernas, elas nada mais são do que um computador com uma superfície de controle amigável para o computador. Quando você vê uma pessoa trabalhando naquela mesa de iluminação, ou console de iluminação, que é cheio de faders e um monte de teclas, aquilo, na verdade, é só uma superfície de controle de um computador que está controlando todo esse sistema, com os protocolos de cabos, interruptores, lâmpadas. Além disso, a gente tem... Próximo step, Manuel, por favor. A gente tem que saber se as versões do cabo, interruptor, da lâmpada e do software são compatíveis entre si, porque agora a gente tem que fazer atualização de firmware da própria luminária, né? Assim como a gente faz uma atualização do software do nosso computador que roda um aplicativo qualquer, eu preciso fazer a atualização do software que está embarcado na minha console de comando ou software que está embarcado no firmware da minha luminária, porque tem luminárias que já carregam um microcomputador dentro delas, junto à sua fonte. Então, é mais um detalhe com que se preocupar. Seguindo, nós temos um hardware que deve ser harmonizado com todo esse sistema. Se você não tem um hardware adequado, você começa a ter problema de incompatibilidade, incompatibilidade de comandos, incompatibilidade de potência,
incompatibilidade para fazer a atualização de plataformas. Então, o hardware tem que ter, ele tem que estar harmonizado com isso tudo. Igualzinho num PC. Às vezes você quer colocar software muito parrudos em PCs mais antigos, e aí o que acontece? Não roda. Ou então roda cheio de problemas. O software fica engasgando. Parece que está travado. Por quê? Porque o hardware não está harmonizado com o software. E, finalmente, o último step é que você precisa agora ter um logger do sistema. E essa é uma das grandes vantagens do sistema digital com o LED. Porque o logger é aquilo que ajuda o técnico a solucionar problemas na hora que eles aparecem. Então, deu um crash no sistema. Antigamente, você fazia troubleshooting de que maneira? Você ia separando pedaços do sistema, desconectava, conectava um outro, botava um outro no lugar para ver se o problema estava daquele ponto ali para frente. Não era. Você desconectava um pouquinho mais para trás, colocava um outro equipamento ali para ver se resolvia, também não. E ia seguindo assim, ponto por ponto do teu sistema, até você descobrir qual era o pedaço que está com problema. Hoje não, o logger já diz isso para você. Porque o logger, ele é o X9 do sistema. Tudo que acontece ali, desde a hora em que você liga e que precisa se identificar que você está operando alguma coisa, ele normalmente te pede a sua identificação e seu password, ele vai registrando tudo o que você faz. Então, supondo que você esteja trabalhando lá numa console de iluminação, fazendo a programação da iluminação de um cenário qualquer, ele está marcando no sistema tudo o que você está fazendo. Que lâmpada que está conectado, a que circuito, a quantos % de potência, tudo isso está marcado lá. Deu problema? Puxa o logger, ele vai dizer para você aonde está o problema. Ou até se o problema é do operador. Então, o contexto do LED hoje, ele faz você virar a página para todos aqueles problemas do passado e se preocupar com outros, né? Porque os problemas não acabam, eles só se transformam. Mas uma coisa que você tem que colocar na cabeça é que o tungstênio vai acabar. Assim como as TVs de tubo acabaram, né? Hoje você não compra mais TVs com CRT, com os tubos. Hoje só tem TVs com telas de LED ou OLED. O tungstênio vai acabar. Então, quem trabalha habitualmente com isso já deve ter recebido das indústrias dizendo o seguinte: olha, a lâmpada modelo tal que você costuma utilizar não está mais em fabricação. Você consegue comprar o que a gente ainda tem em nossos estoques ou no estoque de algum revendedor. Então, você precisa se programar para qual lâmpada de LED vai substituir aquela de tungstênio que você está usando. O LED no cinema e na TV já são uma realidade. Eu comentei há pouco sobre o último conjunto de estúdios em que eu participei do projeto lá na Globo, que foi o MG4. O MG4 é um módulo de gravação 100% a LED. Não existe iluminação de tungstênio lá. Tudo é 100% a LED. E a indústria cinematográfica, que costuma ser muito conservadora, já tem os seus principais diretores de fotografia sendo defensores do LED. Então, o LED é uma realidade, quer você queira, quer não. O LED vai te dar economia na instalação, porque a potência consumida pelo LED é muito menor do que o tungstênio. A gente pode, fazendo uma conta rápida, dizer que a economia na instalação
ela chega a ser cerca de 5 vezes maior do que uma instalação tradicional, porque a gente consome 5 vezes menos, né? Fazendo aqui uma conta de padeiro. A potência consumida no LED ela é 20% de seu equivalente em tungstênio. Então você, além da economia no consumo, como a gente disse aí, tem economia na instalação. Por quê? Porque você agora precisa de cabos elétricos com uma bitola mais fina, adequada àquela nova potência que está sendo consumida. Então, além da economia na instalação e no consumo, você tem também economia na refrigeração. Por quê? A lâmpada de LED ela não gera calor. Uma lâmpada de tungstênio é uma coisa altamente que produz muito calor. Ela é um artefato me faltou a palavra agora, mas 90% do que 80% do consumo daquele artefato é produção de calor, só 20% é produção de luz. Então, ela não é uma coisa muito produtiva, vamos dizer assim, não é um artefato produtivo. Porque se o resultado de você ligar uma lâmpada deveria ser somente emissão de luz, o tungstênio ele é emissão de calor. 80% do consumo é geração de calor, só 20% é luz. E, por fim, a economia em acessórios de correção de cor. Porque com uma mesma lâmpada tungstênio que tem a capacidade de fazer mudança de temperatura de cor, eu coloco uma única lâmpada para substituir 2 de tungstênio. Eu posso ter uma tungstênio em 3.200, que é um branco quente, e uma tungstênio em 5.600, que é um branco frio. Né? Uma é avermelhada e outra é azulada. Uma mesma lâmpada de LED, ela pode fazer assumir esses 2 papéis, com uma simples troca de setup. Então, uma lâmpadazinha como essa aqui, que eu estou usando agora para fazer a minha iluminação, olha, é uma lâmpada de 100 watts, o equivalente de tungstênio em 100 watts, que está me dando aqui 20 watts de consumo somente, para cada 100 watts de potência. Então, uma coisa que a gente sempre fala para as pessoas que estão trabalhando com o projeto olha para o bottom line na hora de você fazer o seu projeto. Porque a pessoa pode dizer assim, a lâmpada de LED é mais cara do que a de tungstênio? É. Só que bota na sua conta o que você vai ter de economia na instalação, economia no consumo elétrico, economia na refrigeração do ambiente, economia nos acessórios que você terá. Na última linha, você vai ver que está batendo pau a pau. No curto prazo, você não está gastando mais dinheiro. E no longo prazo, você vai economizar muito, pode acreditar. E aí, esse slide, ele mostra aqui o paradigma do produtor, né? Talvez muitos já tenham visto essa figurinha, é que toda vez que te pedem para fazer um projeto, você tem lá 1, 2, 3, às vezes 7 reuniões para falar daquele projeto. Na primeira reunião, observem só essa parte do cavalo que está na primeira sessão. Está ali um típico desenho de um cavalo manga larga, muito bem desenhado, com a musculatura das pernas traseiras muito fortes, cascos fortes, um rabo bonito. E aí, quando você já está na tua terceira reunião, é quando começa a faltar dinheiro. E aí, quando começa a faltar dinheiro, você começa a adequar o seu projeto. Já na quinta reunião, você descobre que o dinheiro acabou e está tendo que buscar um outro tipo de financiamento para tocar o seu projeto.
Já na 7ª reunião é com o teu projeto é entregue. O que deveria ser um cavalo manga larga se resumiu aí a um cavalo de um parque de diversões infantil. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa breve explicação. Tentei fazer de uma maneira lúdica e depois, no final, se vocês tiverem perguntas, aí a gente vai responder. Show de bola! E assim foi a apresentação do Fernando, né? Alguém tiver pergunta aí, bota no chat aí que a gente... Agora, ele começou o assunto falando que ele ia explicar por que eu falo que ele contava lâmpada, mas ele não explicou. Ele não entregou. Eu contava lâmpada porque uma das minhas primeiras atividades foi fazer inventário de lâmpada. Isso. E por que eu tinha que fazer o inventário de lâmpada? Porque as lâmpadas eram caras pra caramba. Você acha que ele fugiu, né, Roncone? Ele fugiu do assunto? Não, ele falou, eu fiquei esperando, ele não falou nada, falou, deixa, vai continuar. Além de mas era isso mesmo, eu tinha que fazer esse controle porque as lâmpadas eram muito caras. E além de queimarem, elas também desapareciam, né, Fernando? Desapareciam assim, do dia para a noite. Você apagava num dia, ligava no dia seguinte, cadê a lâmpada? Cadê a lâmpada, né? Até que a gente teve uma brilhante ideia de fazer o seguinte, olha, só pega a lâmpada nova se trouxer o casco da velha. Isso. Aí foi um problema, né? Fernando, ouvindo você falar aí, rapaz, eu me lembrei de duas situações aqui. Quando você menciona aí a questão do cabo, do protocolo do cabo, do log e tal, me veio à mente logo aquela transição aí do mundo analógico para o digital, né? No caso do áudio, né? Pintava aquele rame, o que a gente faz? Segue o cabo, né? Segue o cabo, não tem jeito. Segue o cabo. No mundo digital acabou isso aí, né? No mundo digital você tem como você mesmo falou aí, você tem um computador que está gerenciando tudo. Eu brincava muito com meus amigos lá da área de TI, né? Que na época, né, era separado, né? Era engenharia e TI, né? Eram dois mundos completamente à parte, as pessoas nem se falavam, né? E eu tinha muitos amigos lá dentro, né, rapaz? Eu brincava com os caras e falava assim, porra, você olha, pega um equipamento nosso, qualquer equipamento, eu vou levar você lá no estúdio, você vai ver lá, pega qualquer equipamento, você vai olhar atrás dele, tem um conector de rede, porra. Então a gente tem que falar, porra, não tem esse negócio, né? Então, antigamente você seguia o cabo para descobrir o problema. Agora você tem que resetar o sistema todo da boot, né, Campos? Para descobrir onde é que está o problema. Isso. Em relação só um minutinho para concluir, Manel. Em relação à figura do cavalo, eu tenho uma outra analogia, tá? Que é o seguinte, eu como gosto muito de aviação, aí, eu sou partidário do meu amigo aí, o Pará, e do Roncone também, que o Roncone gosta aí de simulação de voo, né? Eu diria o seguinte, para muitos, eu não vou citar o nome aqui, né? Não é o objetivo, as pessoas querem voar na velocidade do som, né? Querem bater a barreira do som, mas não querem ter o custo do avião supersônico. Então, eles compram o ultraleve e compram a turbina do F-16. E aí manda para a oficina ali da esquina ali, aí, ó. Olha aí, ó. Aí, que beleza. E aí pega o ultraleve, pega a turbina do F-16, manda ali para a oficina da esquina, ó, cara, faz aí um montante aí para botar essa turbina aqui e querem que aquele ultraleve voe a velocidade do som. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Por favor, Manel, desculpa. Vou, porque para a gente não ter que correr no final. Vou agradecer aí a participação do Fernando, né? E agora a gente tem uma apresentação aí que o nosso amigo Campos vai comandar aí. Sim. Espera aí que eu estou me entendendo aqui com esse negócio aqui. Vou tirar o Fernando, vou tirar o Roncone. Que agora eu virei diretor de imagem, né? É uma emoção só. Agora acertou. Bom, gente, como eu falei aí no início, né? Muito
muitas coisas na minha vida, a gente trabalhou aí os 4, né? A nossa diversão dava um trabalho, esquentávamos muito a cabeça, mas era divertido. Eu sinto muita falta, eu gosto muito disso. Bom, eu vou falar aqui um pouquinho do trabalho do produtor de tecnologia, o trabalho que eu exerci durante 36 anos ali, e que, enfim, agora é uma nova fase, pretendo continuar nesse caminho, né? Eu queria mostrar esse desenho aí, tem muita gente que pode não estar entendendo, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Isso aí é um esboço, um palco, né? Vocês podem ver aí, tem um grid, né? Esse grid está suspenso, tem aí 2 torres aí, 2 não, na verdade 4, não? Tem 2 lá atrás, 2 aí, uma em cada lateral, tem um palco central, tem painel de LED aí em 3 faces, né? Muitas das vezes, o meu trabalho como produtor de tecnologia começa a partir daí. A gente é convocado para uma reunião, a gente é envolvido em um projeto, né? E aí, chegando na reunião, né, onde estão presentes lá todas as áreas, e o diretor apresenta lá qual é a ideia, enfim, se é um show, se tem transmissão, se não tem, quantas pessoas vão participar, se tem banda ao vivo, se não tem, enfim, ele fala de todo o escopo daquele projeto ali. Mas ele não tem ainda um desenho propriamente dito, ele lança ali a ideia, então cada área ali está captando a mensagem e a partir dali vão sair ali com o seu trabalhinho de casa. Isso aí, por exemplo, é um grid de iluminação. O diretor de fotografia, ele não tinha o projeto, ele tinha a ideia, mas eu precisava dessa ideia para poder começar a trabalhar, porque eu tinha que apresentar um orçamento, né? A gente tem um fator tempo ali que muitas das vezes é o nosso inimigo, né? Então eu tinha que ter uma ideia, eu falei para ele, olha, cara, faz aí, nem que seja à mão, alguma coisa para eu poder ter uma noção aí por onde começar. Então, na locação, esse desenho eu fiz questão de guardar, esses desenhos estão sendo mostrados aí. Esse aí já é a vista de cima, né, a planta baixa. Eu fiz questão de guardar para mostrar que, assim, muitas das vezes é essa informação que você vai ter para começar o teu trabalho. Se você ficar esperando aquela planta CAD, aquela coisa bonitinha, tudo azeitado, você vai perder o tempo, você vai perder o timing do negócio. Então, você tem que, a partir daí, depois você ajusta, né? E esse foi um dos trabalhos que, assim, me deu uma satisfação enorme, foi um trabalho grande, me deu uma satisfação enorme, a gente gravou durante 3 dias, e foi um trabalho muito legal, que eu guardo com muito carinho, né? Bom, voltando ao trabalho do produtor, eu listo para vocês, assim, de tanto fazer a mesma coisa. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, não existia uma receita de bolo. A gente foi aprendendo as coisas aos poucos e trocando informação e criando modelos e justamente para poder aplicar no próximo, não ter que começar do zero, né? Então a gente foi estabelecendo maneiras de trabalhar, né? Então eu posso relacionar para vocês que quando eu participo de um trabalho, eu posso dividir esse trabalho em 6 etapas. A primeira etapa, né, que está aí, é o kick-off, né, é a reunião onde é apresentado todo o escopo do trabalho. É aí que eu vou conhecer o que o diretor, qual foi a encomenda que ele vai nos passar. Tá? Nessa reunião, todas as áreas estão ali, né? E a gente vai bombardear o diretor de pergunta lá e ele vai ter que dizer para a gente o que ele quer. É a partir daí que a gente começa aqui a trabalhar. Então, eu listei aqui algumas coisas, né, que para se lembrar, né? É conhecer todos os envolvidos em suas áreas de atuação, né? É lógico, ali não tem só tecnologia, né? Tem de todas as áreas, tem figurino, tem
caracterização, tem cenografia, tem produção de arte, e por aí vai, né? E por aí vai. Conhecer a infraestrutura e as peculiaridades do local, né? Ele já sabe onde vai fazer esse local, muitas das vezes, às vezes não, né? Às vezes a gente ainda vai procurar a locação, ele vai fazer aquele trabalho, mas ele não sabe aonde ainda, né? Conhecer o mercado de locação, né? Você precisa saber que determinados equipamentos, determinados itens que serão solicitados aí, você precisa saber aonde procurar isso aí, né? Quais são as produtoras, enfim, quem é que vai poder te atender com aquele recurso, né? E se essa produtora tem a capacidade, né, de realização, tem a expertise para aquele trabalho e tal, você precisa conhecer isso aí também, né? Conhecer as tecnologias envolvidas, né? Porque uma vez que você vai fazer a produção técnica, você tem que conversar com locadora de gerador, com locadora de telão, com áudio, projeção, video mapping, enfim, por aí vai. Então, você pode não ser o especialista, mas você tem que ter uma base de conhecimento para poder discutir com essas pessoas, né? Solicitar, né, determinados recursos, propor alternativas, né, tendo em mente também a questão grana, né? E falando da questão grana também, uma coisa que você precisa saber, seria o ideal, né? Você entrar no projeto e saber qual é o budget destinado à sua área, né? Volto a fazer referência aí à apresentação do Fernando, né? Quando ele mostra ali a figura do cavalo, no que o cavalo se transforma, né? Isso aí, quando você entra no projeto e você já tem esse conhecimento do valor, isso vai te ajudar muito, porque você já sabe para onde você pode ou não caminhar. Dependendo, você pode fazer uma sugestão para uma determinada área. Olha, esse equipamento aqui vai te fazer a mesma coisa do que aquele, sendo que esse aqui é mais barato, enfim. Seria legal de você já ter isso aí, mas às vezes nem sempre isso é possível. Na minha vida, eu tive muitas dessas situações aí de trabalhar e chegar lá no final, olha, não tem dinheiro e começa a cortar e tudo. Eu acho que todos nós já passamos por isso, né? Mas, enfim, feito isso, cada um sai lá com o seu trabalhinho de casa, né? E vamos começar a trabalhar, né? Cenografia vai começar a desenhar, o diretor de fotografia vai começar a fazer lá o seu projeto, né? Normalmente é marcado uma visita local, né? Nessa visita local você recebe mais informações, né? Mais detalhamento do que se precisa. É ali que você vai saber aonde serão posicionados os recursos, né? Onde vai ser montado o palco, onde vão ficar os geradores, onde é backstage, se vai ter câmera, se não vai ter, se vai ter transmissão ou se vai ser só gravação, enfim. Você já vai começar a posicionar essas coisas. Então, aí a coisa já começa a tomar forma. Quando você vai até o local, né, você vê o espaço e você anda por ali, você já começa a construir ali o seu projeto, né? Você, saindo de lá, você já começa a buscar os fornecedores. Se você já tiver o projeto de iluminação, por exemplo, você já pode buscar os seus fornecedores, né? Solicitar os orçamentos, você já pode começar a elaborar um cronograma, né? De montagem, enfim, e começar a discutir isso com as áreas. Você, nesse meio tempo, você tem um retorno dos orçamentos, né? E vai levar junto à direção executiva, né? Para que ele valide com você aí os aluguéis, deu ok, olha, vamos seguir em frente, é isso mesmo, está tudo certo. A partir daí, você confirma os aluguéis com as empresas, marca uma reunião com todo mundo, detalha o projeto, né? Detalha como vai ser a montagem de cada um deles, se for o caso, leva essas empresas até o local do evento, mostra para eles onde as coisas serão instaladas, né? Por onde serão as passagens de cabo, enfim. E essas empresas têm que apresentar um documento de responsabilidade técnica,
Isso é uma coisa muito importante, porque acontece um acidente, sei lá, um acidente qualquer ali. Para evitar aquele jogo, porque normalmente, né, aconteceu um acidente, envolve pessoas, né, enfim, existe uma responsabilidade civil em cima disso aí. Então, a empresa ela tem que se declarar e tem que ser responsável pela instalação que ela está fazendo. No caso dos geradores, por onde os cabos estão passando, como é que é a isolação desse cabo, onde estão as caixas de passagem, as caixas estão protegidas, estão acima do piso, os geradores estão aterrados, existe um projeto de aterramento do palco, existe uma instalação, né, de para-raios, existe, enfim, a termografia, existe uma série de coisas, de ações que você precisa ter ali no seu controle, tá? Chegando próximo do evento, né, vem, segundo o cronograma, vem a parte de implantação. Essa implantação, né, eu tenho por hábito, né, quando a gente chega no local do evento, né, antes de começar a montagem, cada equipe tem lá seus responsáveis, né? Eu costumo chamar essas pessoas e fazer um brainstorm ali, brainstorm não, na verdade é um bate-papo ali de 15 minutos ali com as pessoas, né, para dar uma situada ali, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, entendeu? Às vezes no local existe particularidades, né? Pode isso, não pode aquilo, depende lá do espaço, né? Dos administradores desse espaço, então a gente está sempre dando esse input para os chefes de equipe, tá? Como eu falei, o cronograma, a gente tem que estar com ele o tempo todo ali na mão, né? Vendo se as coisas estão acontecendo conforme a gente planejou, né? A gente tem que saber que no início da montagem a gente tem que ter a autorização, né, do administrador do espaço, que naquele dia, naquele horário, vão chegar lá os caminhões, os carros de produção e tudo, e passar a relação de placas, essas coisas. É um trabalhinho um pouco chato, mas ele tem que ser feito, não dá para fazer de outra forma. Às vezes, os locais não oferecem uma condição, né, desses carros chegarem até lá, às vezes tem que chegar um carro de cada vez, porque não dá para chegar todos ao mesmo tempo, então essa coisa precisa ser organizada, e aí a gente precisa conversar com todo mundo, né? Fazer lá um planejamento, né? de descarga desses equipamentos, né? Isso é bastante importante, né? Os equipamentos estão sendo montados, né? A gente está ali o tempo todo ali olhando para ver se a coisa está certinho, se de repente alguém fez algum lançamento de cabo errado, se o cabo está passando, vai passar, ou se está passando por um local que ele não deveria, enfim. Essas coisas a gente tem que ver no momento em que elas vão acontecendo, para não descobrir lá na frente e aí ter que fazer as pressas, enfim, é um estresse aí tremendo. Feito tudo isso, equipamento instalado, equipamento entregue, vamos fazer os nossos testes, né, de estresse, né? Vamos botar a carga ali no equipamento, vamos fazer termografia, vamos fazer teste de luz, vamos fazer tudo isso em relação à área técnica, tá? Vamos simular recuperação de desastre, uma mesa que pifa, um refletor que pifa, enfim, os mais variados itens que compõem aquele sistema, né? Eles têm que ser testados e principalmente as pessoas têm que ter na cabeça, assim, no momento de uma pane, o que a gente vai fazer para se recuperar daquela pane e continuar tocando, né? Porque afinal de contas, né, o show não pode parar, né? Tudo isso feito, nós temos o compromisso agora de entregar esse sistema para a direção. Então, a partir desse momento, a interação com produção musical, com produção executiva, com direção de fotografia, direção artística, enfim, com todas essas áreas, ela tem que ser bastante próxima, né?
Nessa hora de entrega do sistema, os diretores, né, cada um na sua área, o diretor-geral, ele vai querer ensaiar o elenco, ele vai querer ensaiar a câmera. Normalmente, você tem um diretor que fica lá na unidade móvel, quando é uma gravação ou uma transmissão, tem o diretor do evento. Então, assim, todos têm as suas necessidades, e essas necessidades têm que ser conciliadas, né? A gente elabora uma passagem de som, a gente elabora aí um documento com o horário de passagem de som dessas bandas, quem passa primeiro, quem passa depois, enfim, ordena tudo isso aí. Tem a questão aí do reabastecimento, né, dos grupos geradores, né? Isso tem que ser uma coisa constante, né, porque nesses locais de evento, praticamente a totalidade desses eventos, esses grandes eventos aí, são alimentados na energia elétrica, ela é gerada através de grupos geradores, né? Então, isso é uma área da maior importância. Se isso não funcionar direito, não existe o show, né? Tem outras preocupações, é lógico, mas essas são... Eu podia listar aqui várias, mas eu coloquei algumas que eu vou, assim, com microscópio, né? Bom, aí aconteceu o show, todo mundo se divertiu, todo mundo brincou, todo mundo riu, dançou, todo mundo foi embora para casa, e aí fica a gente lá, depois do show, para acompanhar essa desprodução. É onde acontecem os acidentes, normalmente, tá? As equipes, cada uma quer desmontar mais rápido que a outra, enfim. É nessa hora que as coisas não muito legais acontecem. Então é bom que a gente fique sempre de olho, organizando tudo, trazendo a brigada de incêndio, né? A área de segurança do trabalho, ele trazer esses caras junto com a gente, para eles nos ajudarem, né? A fazer o desfecho daquilo tudo ali e todo mundo voltar feliz e satisfeito para casa e com aquela sensação do dever cumprido, né? Bom, depois de tudo isso aí, o trabalho, para mim, o trabalho não acabou ainda, né? Eu ainda tenho que, como eu fiz o contato com as empresas, como eu fui a pessoa que liguei, conversei lá com os representantes de cada locadora, eu me sinto também na obrigação de acompanhar, né, esse pagamento de notas fiscais, né, o encaminhamento das notas lá para a produção, o acompanhamento aí desse pagamento, né? E aí a gente fecha esse trabalho com uma elaboração de um documento, tudo que aconteceu, né, durante o evento, durante a fase de produção, na verdade de todas as fases, né? Eu anoto tudo, vou anotando o que aconteceu, o que a gente acertou, o que a gente errou, sabe? Enfim, todas as informações que eu acho pertinente para que numa próxima ocasião, num próximo evento, eu possa usar aquilo ali como o nome já está dizendo, lições aprendidas, né? Normalmente a gente faz uma reunião depois, né, fazer um balanço final do evento, né? Às vezes até não necessariamente dentro da empresa, né? Pode ser ali no bar ali da esquina, enfim. Mas essa reunião eu também acho bastante importante, porque é ali que a gente, poxa, a gente já não está mais naquela pressão do evento. A gente já está mais tranquilo, está descontraído, as coisas voltam na cabeça e ali a gente pode aparar qualquer aresta e, se for o caso até, pedir desculpa, né, por algum deslize, alguma coisa que possa ter acontecido, né, é humano, né? Enfim. Mas é isso, gente. Eu acho que resumir um pouco do trabalho do produtor, eu acho que são as coisas que eu posso dizer para vocês. É um trabalho árduo, é um trabalho que muitas das vezes me tira o sono, mas, como eu falei,
É um trabalho, para mim, é um trabalho muito gratificante, é um trabalho que eu me realizo em fazer, eu gosto de fazer. Muitas das vezes a gente não vai embora para casa, né? A gente vira a noite lá acordado, porque sabe que se for embora a coisa vai dar ruim, e a gente não quer isso, né? Então a gente vai ficando e a gente só sai de lá quando a coisa está resolvida. E aí depois a gente vai dormir, né? Só acaba Manuel, quando termina, né, Campos? Eu tenho uma passagem com o Manuel aí, rapaz, foi até engraçado. Eu vou dizer, Manuel, me permita. Pode contar, por favor. Fui fazer um evento com o Manuel, e aí, pegando o gancho da figura do cavalo, né, do manga larga, aí, que acabou virando um pangaré aí do Fernando, entramos num evento, fomos fazer um evento, e aí tiver alguém, porque essas ideias, sabe, sempre alguém tem uma ideia maravilhosa, né? Resolveram fazer 2 eventos no mesmo dia, um de manhã e um à tarde. O que aconteceu com isso aí foi o seguinte: nós fizemos uma montagem na madrugada que acabou atrasando por aquela situação que a gente, embora a gente tenha previsto, fugiu do controle, que foi a chegada dos caminhões, a chegada dos equipamentos. Acabou demorando, e o tempo foi passando, e a gente montou tudo, e não dormimos à noite. Quando deu, eu acho que 4h40, mais ou menos, da manhã, eu e o Manel fomos no hotel lá no centro da cidade, o evento era lá próximo, né? Nós fomos lá no hotel, dormimos 15 minutos, tomamos banho, acordamos, tomamos um café. 15 minutos. Quem me acordou foi o Manel. Se ele não me acorda, eu tinha perdido o horário. 15 minutos, voltamos para o local do evento e chegamos lá e ainda levamos uma bronca, porque a gente chegou atrasado. Mas aí a gente vai levando, faz parte. A gente fez o primeiro evento da manhã, foi um sucesso. Na hora que a gente foi sair para almoçar, o pessoal do evento da tarde queria ensaiar, então a gente não pôde sair para almoçar, tinha que estar lá no evento. Sempre e a coisa assim. Passou, e aí o tempo passou, né? Eu costumo falar o seguinte, Campos: se fosse fácil, não era para gente. O palestrante, ele tinha uma voz calma, uma voz assim envolvente. Aquilo foi dando um sono. Foi dando um sono, rapaz, que foi a gente dava a cabeçada na mesa, viu? Não, e o pior é que a gente não tem onde sentar nessa hora, porque tá tudo cheio, você não tem onde ficar. Não tem um cantinho para você encostar. Só para situar quem não sabe onde de fato foi um evento corporativo fora da Globo, lá no MAN. Então foi um negócio do outro planeta, mas na hora de ir embora, o que aconteceu? Não, o pessoal foi confraternizar. Vamos, Manel. Não, gente, valeu, pode ir. Obrigado, fica para a próxima. Pegamos um táxi, né, Manel? Dormimos, olha, vamos para tal lugar, Barra da Tijuca. Passamos o endereço lá para o motorista do táxi. Cada um caiu para um lado. Quando chegar lá, me acorda. O carro estava aqui na minha porta. Verdade. Mas foi bom. Foi divertido. Hoje a gente ri, né, Manel? Mas naquela época foi doído, né? Gente, eu queria agradecer a participação de vocês dois aí. Fernando, com essa história aí da lâmpada elétrica e a lâmpada de LED, isso aí é sensacional, né? E faz a gente pensar sobre um monte de outras coisas, né? Olha lá, o Roncone com a lampadinha dele de LED. Acende aí, Roncone, acende aí. É adepto ao LED. Ela consumo nada. Eu não consome nada, tá? Não esquenta. Essas 6 baterias estão aqui já quase um mês, não esquenta. Agora, é assim, quando pifa, né? Joga fora. Joga fora. É show de bola. Eu acho importante tudo isso que o Campos falou aí, que, na verdade, esses grandes eventos ficam um monte de lições aprendidas sempre, né? Por mais que você planeje, alguma coisa você ainda vai aprender no final. Então, realmente, depois de você sentar e fazer uma reunião pós-evento, né? A gente tem a nossa live aqui, né? O de Papo na Web, que é terça-feira. Acaba a live, a gente senta e conversa, sabe? Porque sempre dá para melhorar alguma coisa. Então, essa proposta nova, né, Roncone?
O que eu lembro é que a gente sentava, conversava, e no próximo evento estava tudo igual de novo, que ninguém lembrava nada do que tinha feito. Então, essa proposta nova de quinta-feira é fazer alguma coisa mais técnica aqui, e assim, não podia deixar de ser vocês dois a estrear com a gente aqui agora, né? Obrigado. Então, quinta-feira que vem a gente vai estar aqui, nesse mesmo horário. Eu queria, assim, Fernandinho, suas palavras aí para dar um tchau aí, que a gente já acabou estourando um pouquinho do horário, mas não tem problema. Mas não, a gente já está habituado com isso. Já. Hora extra é a nossa especialidade. Isso, verdade. Mas nunca ganhamos mesmo. Essa iniciativa é muito legal, porque a gente divide os universos, né? Aqui é um espaço para a gente discutir coisas mais técnicas, e lá na terça-feira para a gente dar boas risadas. Isso, verdade. Exatamente. E rever os amigos, né? Campos, falhou. E rever os amigos também. Sim, claro, lá é para rever os amigos. Campos, suas despedidas aí e... Gente, foi um prazerzaço falar um pouquinho do nosso trabalho. Como eu falei para vocês, eu acho que tudo na vida da gente que a gente faz com amor já tem... Opa! Chegou, acabou, fechou. Tudo que faz na vida da gente aí com amor é assim, a gente se diverte. Eu me muitas das vezes eu saía estressado do trabalho, às vezes ia para casa pensando naquilo, final de semana e tal, mas se você perguntasse para mim, você quer ir trabalhar em outro lugar, fazer outra coisa? Se você me desse como opção a aviação, talvez eu até pensasse 2 vezes, né? mas não gostaria, não. Outra atividade que não fosse essa, não está no sangue. Roncone, suas palavras da nossa estreia. Foi muito legal essa estreia. Eu acho que a gente estreou com o pé direito, bem legal. Eu acho que são assuntos que estão no dia a dia, né? Essa mudança toda do parque de iluminação das empresas de tungstênio para LED e a função do produtor de técnico, né? Aquele cara que está não só na televisão, mas também nos shows, na linha de shows, ele está lá providenciando tudo, colocando tudo, deixando certo, porque as pessoas cheguem, né, na hora de fazer o evento, ou de assistir o evento, vai estar tudo certinho, tudo funcionando, né? E semana eu recebi uma foto, eu tentei achar aqui, viu? Agora a lâmpada acendeu. Ela é meio geniosa. Essa lâmpada é amiga do Roncone. Ela é meio geniosa, ela fica assim, hoje não, cara, hoje não, já foi terça-feira, mas aí ela acendeu agora, tudo bem. Então, dizendo assim, o quanto de pessoas estão envolvidas num evento, né? E quanto isso caiu drasticamente com as lives, mas a gente acha que isso, como a gente falou, isso vai voltar daqui a pouco a ser como era antes. E eu queria agradecer muito os dois que estão sempre dando apoio para a gente. Quando a gente começou com a outra live, eles deram todo apoio e começaram a ajudar a gente, e essa também. E eu só queria também avisar o seguinte, eu tenho outro podcast, que é o Sonocast, com o Luiz Krzyzewski, e amanhã a gente vai estar fazendo uma versão live do podcast no portal Audio Workshop, lá do Beto Neves. E a gente vai trazer 2 pessoas ligadas às lives, não às lives, mas às plataformas. Vem uma pessoa do Facebook e uma pessoa do YouTube. A gente vai conversar sobre a live das lives, ou seja, e por falar de live, como é que estão essas lives, né? O que é interessante ter, como é que isso, não as nossas lives, porque as nossas são pequenas, a gente domina o que está acontecendo e tal, mas as grandes, porque tem muita gente que nunca fez live e está fazendo, e acha que é a mesma coisa de fazer um show ao vivo é fazer uma live, né? Então, ainda mais agora com toda essa coisa da pandemia, essa segurança e tal, então a gente vai falar sobre as limitações, sobre as plataformas, tudo mais. Então eu espero vocês lá amanhã às 3 horas da tarde, 15 horas. Eu não consigo enxergar isso aqui do contrário. Eu não estou acostumado a fazer o contrário das coisas. E lá no portal Audio Workshop. E a gente recebeu uma proposta também de fazer o nosso papo na web lá, né, Manel? Isso. Também. A gente está estudando uma maneira de poder fazer. Ver como é que a gente vai transmitir lá? Se a gente vai mandar por e-mail, se a gente vai mandar por no Facebook, vai fazer o stream ao mesmo tempo. Porque nem todo mundo gosta de ter conta no Facebook. A gente conhece muita gente que não assiste
o de Papo na Web, porque não tem conta no Facebook e não quer fazer porque acha... Bom, tem os motivos, cada um tem seu motivo. A gente vai fazer chegar lá, né? A gente vai fazer chegar lá, a gente vai estudar uma maneira, já estou conversando com o pessoal de lá, a gente vai streamar por lá, e se a gente conseguir fazer por lá, a gente também vai fazer pelo YouTube ao mesmo tempo. A gente vai abrir as portas aí. Então, pessoal, muito obrigado aí. Obrigado, Campos. Obrigado, Fernandinho. Obrigado, Manuel. Isso aí. Eu vou na terça. Eu vou me despedindo aqui antes de terminar aí com todo mundo. Vou anunciar aí. Nosso convidado da próxima semana, da próxima quinta, Fernandão Maia, do Semanal, vai estar aqui batendo um papo com a gente às 18 horas sempre, né? Então, na próxima quinta-feira, às 18 horas, aqui, de Papo na Web Técnico, tá? Para não perder o costume, vamos rodar aqueles que nos ajudam aí, que são os nossos apoiadores, né? Roda aí. Calma aí, roda aí. Não é assim, roda aí. Ah, viu? Agora tá sofrendo, viu? E é bagunça isso aqui, Roncone? Não, Roncone, não é. É. Salve galera, eu sou Marquinhos Froco, músico, engenheiro de áudio e estou aqui para falar de plugins. Se você é um apaixonado por plugins de áudio, assim como eu, a plugins.com.br está chegando no Brasil com tudo, disponibilizando praticamente todos os maiores fabricantes de plugins do planeta em uma única plataforma. E o melhor de tudo, você vai poder comprar com seu cartão de crédito brasileiro e pagando em reais. E o mais legal, ainda vai poder parcelar em até 12 vezes. E o suporte do site é totalmente em português. Sweet spot, I'm feeling good. The sun is shining, I knew it was. The world's a playground, I'm in the clouds.